sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Histórias na Amazônia. E para a conversa dessa semana, nós estamos recebendo o professor Isaac Fonseca Araújo, em uma edição especial do nosso podcast para falar sobre os desafios da educação na Amazônia, o caso do Sistema Modular de Ensino em Igarapé-Miri. O nosso convidado é professor, pesquisador, poeta, escritor, mestre em Sociologia e doutorando em Sociologia e Antropologia pela UFPA, além de ser membro da Academia Igarapé-Miriense de Letras. É com muito prazer, com muita satisfação que nós recebemos o professor Isaac, para essa conversa. Seja bem-vindo, fique à vontade. Eu que agradeço, professor, a acolhida. Espero que seja uma conversa enriquecedora para todos nós e para a sociedade. Grande satisfação vir conversar com você esse tema que é muito caro à nossa existência na Amazônia. Professor, para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de pensar com você sobre a importância do papel da educação na Amazônia. Essa Amazônia que é tão complexa, que é tão diversificada do ponto de vista das populações que habitam esse espaço, né, das nossas peculiaridades do ponto de vista ambiental. Quais os desafios de se educar em uma região do Brasil como essa, como a Amazônia? Muito bem, eu te agradeço por esse questionamento. Eu acho que essa questão está muito no centro do debate que é necessário se fazer hoje. Primeiro, eu queria retomar um entendimento, não sei se você concorda comigo, mas numa perspectiva socioantropológica, nós ainda estamos conflitando com uma determinada narrativa que fala da Amazônia a partir de um olhar externo a ela. Todos os sentidos, todas as dimensões que você possa pensar. E, do ponto de vista da educação, isso tem uma implicação importante, porque nós corremos o risco de reproduzir determinados modelos que não dialogam com a especificidade da vida amazônica, tá? E, nesse sentido, eu acho que o grande desafio da educação é a gente, na Amazônia, nos territórios amazônicos, dar conta de dialogar com essa especificidade, com essa riqueza territorial, com os sujeitos, os seus saberes, as suas tradições, as suas ancestralidades, os seus ritmos de vida, seus modos de produção. Ou seja, como é que esse repertório de conhecimentos e de práticas sociais ele é incorporado pela escola. E aí tem um segundo elemento que eu acho também que é fundamental, que é a questão do direito. Nós ainda lutamos para universalizar o direito à educação para as populações da Amazônia, em especial para as populações tradicionais. Então, tem uma questão de direito, de acesso, de qualidade, de garantia, de permanência, né, da escola como um instrumento que garante cidadania, e tem uma questão de conteúdo, de linguagem, de repertório, de metodologia, de epistemologia, ou seja, como é que a escola lida com esse saber tradicional. Isso é histórico, né? Então, historicamente, essas populações que ocuparam e ocupam a Amazônia, elas sempre sofreram com essas narrativas que buscam descaracterizar, né, as peculiaridades dessa própria população. É um processo de invisibilização que corre todo o processo histórico e aí que tem interesses do ponto de vista econômicos, da exploração desse espaço e, como você bem menciona, de desconsiderar, né, as experiências, né, desses sujeitos do ponto de vista das suas práticas culturais, sociais, do seu modo de pensar uma economia, mas uma economia sustentável, da sua forma de explorar os recursos naturais, que é uma forma que não é predatória. Enfim, é todo um contexto que faz a Amazônia ser o que a Amazônia é. Mas, assim, hoje a gente pretende pensar um pouco sobre
essa questão de educação na Amazônia, de educação no campo, e existe toda uma discussão que tenta desvincular a ideia de educação rural de educação no campo ou do campo. Como é que você consegue democratizar esse debate, essa construção que está por trás dessas duas categorias? O que seria educação rural e o que seria educação no campo ou do campo? Perfeito. Eu te diria que nós continuamos com diferentes formas de colonialismo cultural operando sobre os modos de vida na Amazônia. Nós continuamos com diferentes mecanismos inspirados numa perspectiva eurocêntrica de construção do conhecimento, e nós continuamos com uma perspectiva de educação formal, e aí, sobretudo, no que diz respeito à escolarização, que está preocupada com a formação de profissões, né, com a construção de profissões para atender a uma exigência ou a uma lógica de mercado, né? É incrível como nós temos debatido há muito tempo essas questões, mas é algo que está assim, muito entranhado na nossa construção social. Então, como é que a gente pensa em instrumentos de descolonização de um imaginário que persiste, que perdura, e como é que a gente constrói as possibilidades para a edificação de uma escola que, de fato, está preocupada com a formação de homens e mulheres, desde os seus territórios, para permanecerem nos seus territórios, mas para contribuir com o desenvolvimento da humanidade, a partir do seu lugar, seu espaço, de onde habitam. E, dentro desse debate, o que é que esta proposta de educação do campo ela coloca? A possibilidade de superação de um saber instrumental, de um saber voltado para uma perspectiva de vida utilitarista, né, produtivista, que está muito interessada, no máximo, em um estado de bem-estar, né, mas que não está preocupada com um bem viver, com uma felicidade do ponto de vista de todas as dimensões da nossa vida. Então, em resumo, o que é que a gente tem debatido e colocado? É que a educação do campo é uma proposta que se afirma no modo de vida das populações camponesas, nas lutas dos movimentos sociais, nas experiências das comunidades, das igrejas, das frentes sindicais de trabalho. É uma experiência de vida, portanto, que incorpora um saber tradicional para dizer: as populações camponesas têm direito a uma escola e a uma educação pensada desde o seu território, né, com os seus valores, com as suas especificidades, mas que está preocupada, sim, em colaborar com o desenvolvimento da humanidade. E esse desenvolvimento passa por uma questão econômica, social, produtiva, mas não se encerra nisso. Ou seja, nós queremos que as comunidades camponesas, primeiro, sejam respeitadas na sua cultura específica, sejam valorizadas no seu modo de trabalho, e que esta potência simbólica, afetiva, cultural, espiritual, religiosa, toda essa potência seja incorporada pela escola para se tornar matriz pedagógica. Esse que é o debate que está colocado. E a educação rural, nos moldes desse eurocentrismo, não dá conta de fazer esse diálogo. Portanto, nós propomos uma ruptura. A proposta da educação do campo é uma ruptura epistemológica, nesse sentido, e a construção política de uma escola de direitos enraizada no seu território de atuação. Então, seria a escola, a educação no campo, seria um projeto que nasce a partir dos movimentos sociais,
a partir das necessidades, é uma construção dos próprios sujeitos que ocupam esse espaço, né? Vai por aí o debate. Eu te diria que é da experiência das populações tradicionais, das comunidades camponesas, por exemplo. Ela nasce dessa experiência. Ou seja, a educação do campo, ela está inspirada numa ideia que é mais ou menos assim, para traduzir em linguagem mais acessível. A maneira como nós trabalhamos na terra, nos rios, na floresta, nos campos, ou seja, a maneira como nós trabalhamos é uma maneira inspiradora do ponto de vista da pedagogia. Ou seja, há uma pedagogia camponesa, há uma pedagogia da luta social, há uma pedagogia do protesto, da resistência e da reexistência dessas populações. De modo que isso precisa inspirar a escola a construir suas matrizes pedagógicas. Ou seja, é dar validade a isso, porque o saber, o conhecimento moderno, ocidental, eurocêntrico, portanto, ele cuidou de invisibilizar, como você mesmo disse, mas mais do que isso, cuidou de exterminar esse conhecimento tradicional para dizer que só o conhecimento científico, moderno, técnico, tecnológico, é que tem validade. Te dou um exemplo simples. A história dos remédios, das plantas medicinais. Por que é que nós não acreditamos mais num chá feito com ervas, com plantas que a gente produz lá no quintal da casa? Porque a ciência disse pra gente que só vale o remédio da farmácia. Porque o remédio da farmácia foi produzido à base de um conhecimento científico tecnológico. E a gente se esquece que o remédio que está na farmácia vem de uma base natural. Ele é fruto de um conhecimento tradicional, né? E a gente deixou de acreditar nessas tradições, nesses saberes, para acreditar num outro saber que se tornou hegemônico. A educação do campo tenta resgatar isso, tenta recuperar toda essa sabedoria do povo. Seria, então, resgatar, construir um projeto pedagógico a partir dessa experiência sem isolar, estar em contato com aquilo que está acontecendo fora. Perfeito. Também não se nega todo o avanço científico Sim. e tecnológico, né, que tem marcado a vida da humanidade, sobretudo nesta era mais contemporânea. Ou seja, o que é preciso aqui é fazer um diálogo de saberes. O Boaventura de Souza Santos chama para isso de ecologia, né? Uma ecologia de saberes, ou seja, é preciso que haja um diálogo das diferentes matrizes de conhecimento. Agora, não se trata de um saber mais, de um saber menos, mas Sim. de saberes que dialogam para construir possibilidades de uma felicidade plena, desde aqui do lugar onde a gente vive, é um pouco isso. Sim. Baseado em tudo isso que a gente está conversando, na verdade a ideia aqui é tentar pensar um contexto mais amplo sobre um debate que está aí em curso e que recentemente, né, nós tomamos conhecimento aqui no município de Guarapé-Miri, que é o lugar da onde a gente fala, que diz respeito ao sistema de ensino, de aulas, que vai estar vigora ou que pode vigorar nas comunidades ribeirinhas do nosso município. Então, nós sabemos que nós temos um sistema regular de ensino que é vigente principalmente na zona urbana, mas nós temos aí já com algum tempo de vigência o sistema modular, né, do qual estávamos conversando anteriormente. Eu sou fruto do sistema modular e por isso achei interessante a nossa conversa, porque a partir da sua fala eu tenho uma experiência sobre isso e a gente vai estar conversando. Mas para a gente democratizar esse debate, né, para as pessoas assim de modo geral, como é que está estruturado o sistema regular de ensino que funciona na cidade e como é que está estruturado o sistema modular de ensino que funciona na nossa zona ribeirinha, na nossa zona rural? Olha, é importante essa questão. Eu também sou fruto do sistema modular,
Então, é sempre uma alegria falar sobre uma experiência que a gente ajuda a construir de alguma maneira. É fruto dela, mas também ajuda a construir. Então, tem uma parcela de colaboração nisso. E eu só temo, professor, que a gente não aproveite esse momento, que é um momento que eu acho que deve nos ensinar muito, porque, por exemplo, do ponto de vista dos efeitos da pandemia, eu acho que a gente tem aí anos de conversa para avaliar, né, quais os ensinamentos disso. Então, nós vivemos um momento muito particular da nossa história, da história da humanidade, e que eu só lamento se a gente não conseguir aproveitar esse momento, esse contexto de debate, para pensar, para ampliar, para refletir sobre o papel da educação, a importância da educação. A educação na nossa vida, ou seja, o papel da educação como um instrumento de transformação das relações sociais. Olha, aqui tem uma crítica que eu acho que ela é fundamental nessa questão aqui. Nós continuamos com o ensino regular ou modular, tanto faz, que é pautado em disciplinas. E nós temos muitos estudos e críticas e avaliações que dão conta de que é preciso rever essa forma de ensino escolar, né, de educação escolar. Ou seja, a educação com base em disciplinas, ela não tem dado conta de atender às necessidades de desenvolvimento das competências e habilidades dos sujeitos que estão na nossa escola, né? Então, tanto no regular quanto no modular, você tem isso. Qual é a diferença? No regular, você tem todas as matérias, todos os dias, né? Então, os alunos eles vão ter que passar por 11, 12 disciplinas toda semana, tá? E os professores vão ter que ministrar essas aulas em diferentes escolas para conseguir alcançar uma carga horária de pelo menos 200 horas, né? O ideal de 200 horas. No modular, a gente faz por blocos. Então, você junta a carga horária que seria de um semestre ou de um ano para um módulo. Então, durante X dias letivos, 50 dias letivos, você tem que ministrar as aulas que deveriam ser ministradas ao longo do ano. Por que isso? Porque você sabe que o sistema modular é uma luta, uma conquista das comunidades rurais do Pará, porque nós ficamos sem possibilidade de estudar nas comunidades ribeirinhas, por exemplo. Então, você terminava a 4ª série, você não tinha escola na zona rural, você tinha que se deslocar para a cidade. Para permanecer lá, construiu-se a possibilidade da nucleação. Então, você junta várias comunidades, constrói um núcleo de ensino, porque várias comunidades dão a possibilidade de viabilizar uma escola. E aí você tem o deslocamento de alguns professores para atender essa demanda. Ora, essa realidade ainda não foi superada. Nós ainda não temos possibilidade de ter escolas regulares em todas as regiões e comunidades rurais do município de Igarapé-Miri. Eu posso te dar alguns exemplos. Veja bem, se nós tivéssemos o ensino regular, a escola Manuel Patrício, no São Lourenço, não teria como funcionar, porque não tem uma demanda que justifica toda a estrutura de uma equipe, né, de 11, 12 professores para ministrar as aulas. A escola São Joaquim, no Cagi, não teria possibilidade de funcionar no sistema regular de 6º ao 9º ano. Tá? A escola do Paraíso, na região de Velasco e Catu, nessa região ali, né, Meru, não teria possivelmente a chance de funcionar de 6º ao 9º ano. Então, é preciso lidar com essas questões aqui. Agora, o problema é muito mais do que isso. É muito maior do que logística, muito maior do que distribuição de carga horária. Tem todo um debate complexo que é preciso fazer. Eu não quero me alongar tanto para te dar a possibilidade da gente ficar interagindo, tá? Mas, para início de conversa, nós ainda não superamos
esse desafio da geografia humana, né, do nosso território, dos nossos territórios ribeirinhos, para dar conta de viabilizar uma escola na modalidade regular de ensino. Porque nós teríamos que obrigar os professores e as professoras a transitarem por 4, 6, 7 escolas toda semana, para conseguir uma carga horária de 200 horas. Eu, que sou professor de língua portuguesa, e o meu colega, que é professor de matemática, tem possibilidade de ficar numa escola. O outro professor, que pode acumular, talvez, a história, a geografia, estudos amazônicos, né, tem a possibilidade de ficar em 2 escolas próximas. Então, ele junta todas as turmas de uma escola, todas as turmas da outra escola próxima, e ele consegue fazer, numa semana, a sua carga horária. Mas as outras disciplinas, por exemplo, arte, ensino religioso, tá? Inglês, essas disciplinas, o professor terá que transitar por 6, 7 escolas para dar conta de cumprir essa carga horária. Nós já temos exemplo de escola regularizada, onde um professor tem que ficar manhã e tarde para pegar todas as turmas da sua escola, almoçar lá em cima da cadeira para esperar a turma que já vem no turno da tarde, e ainda assim só consegue chegar em 150, 160 horas. Então, ele não consegue fechar aquilo que seria o seu direito, né? Esse discurso, né, ou seja, esse debate, melhor dizendo, que a gente está aqui iniciando aqui, ele nasce com a proposta, né, da Secretaria de Educação, né, uma proposta de regularizar o modelo de aulas, né, na zona ribeirinha. E aí você está falando de todas essas dificuldades, de todos esses entraves do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da logística, da estrutura, né, do deslocamento, e a gente entende tudo isso. Mas pergunto, e já existe uma proposta concreta, um plano estabelecido que tente suplantar essas dificuldades? Ou seja, se a Secretaria de Educação do município propõe essa mudança ou essa transição, é necessário também que a gente tenha conhecimento mais específico de qual é essa proposta, de como ela pretende suplantar todos esses entraves que a gente sabe que acontece, porque a gente tem essa experiência de vivência no sistema modular. Como que você pensa isso? Perfeito. Eu acho que essa questão é que está no coração do nosso debate. Veja bem, nós temos pedido, temos solicitado, temos cobrado até da Secretaria de Educação um estudo para alimentar essa discussão de uma possível mudança para o regular. A Secretaria de Educação ainda não apresentou, mas já se comprometeu a trazer para o debate, para a mesa de debate, esse estudo. O que a Secretaria tem dito que é uma questão pedagógica? Ou seja, não seria, talvez, uma questão de economia, uma questão de otimização de quadros e etc e tal, o interesse de regularizar. Então, seria uma questão pedagógica. Qual é essa questão? Nós precisamos debater isso. E é isso que nos interessa. Sim. Nós, como profissionais da educação, especialistas na área, e muitos de nós viemos das comunidades ribeirinhas, temos todo o interesse de dialogar sobre isso. Eu sou do Mamangal Grande, sou um pedaço do Mamangal Grande, um pedaço do Rio Muritibucu, porque transitei por essas 2 comunidades na minha infância. Sou envolvido com movimentos sociais, e a bandeira da educação do campo é uma das minhas bandeiras de luta. Então, eu tenho todo o interesse que a gente converse sobre os desafios pedagógicos. Qual seria o desafio pedagógico? É o IDEB da escola modular, que está muito abaixo da regular? Nós já checamos isso, não é? Porque o IDEB da escola regular na zona rural de Garapé-Miri é compatível com o IDEB da escola de regime modular. Só você entrar no site, né, oficial, você vai ver que o IDEB das escolas que já foram regularizadas, né, nos territórios rurais de Garapé-Miri, o IDEB dessas escolas não é maior do que o IDEB das escolas
onde ainda funciona o modular. E o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação, deveria ser uma baliza interessante, porque mede o rendimento escolar, né, a aprovação, taxa de aprovação, e mede o desempenho dos estudantes na prova aplicada pelo INEP, né, periodicamente. Então, seria um bom indicador. Tem outros, evasão, repetência, né, taxa de retenção, a participação na escola. Você tem outros mecanismos, mas eles ainda não vieram para o debate. Agora, a questão é maior do que essa, professor, porque, veja bem, o que é que nos preocupa? É o seguinte, nós estamos falando de uma população tradicional, a comunidade ribeirinha. E na escola, eu me arrisco a dizer que 70% a 80% dos adolescentes que vão para a escola, eu tenho uma filha de 13 anos, 70% a 80% dos adolescentes e até jovens que vão para a escola no ensino fundamental na cidade de Garapé-Miri vão só para a escola e voltam para casa. Não tem uma atividade de trabalho. Os pais garantem a retaguarda para que os filhos estudem. No campo não é assim. Os meninos da zona ribeirinha, você sabe, vão colher o açaí com seus pais e alguns vão até para a pesca com as suas famílias. Então, nós estamos falando de uma agricultura familiar, de uma pesca artesanal familiar. Nós estamos falando de uma produção de farinha, né? Das famílias que vão todas para as roças, né? Então, você tem que equacionar isso. O modular, como você tem 3 disciplinas, por exemplo, por módulo, você consegue dialogar melhor com os alunos. Agora, avalia 12 matérias toda semana. Como é que esse aluno vai conseguir conciliar essas 12 disciplinas toda a tarde estudando, por exemplo, e de manhã tendo que colher açaí? Como é que faz isso? É claro que todos os sistemas têm seus desafios, têm seus problemas. E talvez, se a gente for fazer um debate mais aprofundado do ponto de vista epistemológico, talvez a pedagogia da alternância seja um regime pedagógico até mais adequado, né, do que o modular, do que o regular. Agora, eu te digo com toda segurança, o regular para uma comunidade ribeirinha é possivelmente o menos adequado. É possivelmente o regime menos adequado. Então, nós estamos chamando a Secretaria de Educação, isso foi uma iniciativa dos professores, das professoras do SOME, para ampliar esse debate. Qual é o problema? É folha? É carga horária? É redução de material? É estrutura da escola? Não, não é isso. É o pedagógico. O que exatamente do pedagógico? Vamos discutir. Ainda não veio para a mesa, a gente espera que venha. A gente espera que venha. Agora, não dá para a gente discutir uma mudança de regime se a gente não discute a qualidade do transporte escolar, professor. Se a gente não discute a qualidade da alimentação escolar. Porque veja uma criança que sai da sua casa, que levanta na sua casa 5, 5 e meia, 6 horas, 7 está na escola e vai chegar meia hora, perto de 1 hora, se não tem uma boa alimentação escolar, como é que aprende, professor? Como é que aprende? Como é que o mesmo condutor dos alunos que faz de manhã e faz à tarde, vai sair da escola lá 11h30, meio-dia, e já tendo que voltar 1 da tarde para trazer os alunos do regular do segundo turno? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Porque o mesmo barco faz manhã e tarde. Tudo isso nós temos que discutir, né? E nós temos que discutir a qualidade da escola, o laboratório, a biblioteca, a infraestrutura, a quadra, o acervo, né, para possibilitar projetos de leitura. Ou seja, tudo isso nos incomoda no melhor sentido da palavra. Ou seja, todas essas questões nós temos muito interesse de refletir e a gente não quer perder essa oportunidade de debater sobre isso. Que a gente não possa apequenar esse debate só por uma questão de folha de pagamento e distribuição de carga horária. Então é isso que está em jogo, né? O que é melhor para a comunidade ribeirinha? Como que esse menino da beira do rio aprende? Qual o estímulo pedagógico mais adequado para o seu aprendizado? Ou seja, as condições de aprendizagem dessas populações ribeirinhas, que são populações tradicionais. Então é isso que está em debate. A gente fica curioso para saber, para até mesmo receber para uma conversa,
né, algum representante da Secretaria de Educação para a gente ampliar mais esse debate, que não pode ser um debate sobre quem defende o modular ou quem defende o regular. Eu acho que esse debate deve ser essencialmente sobre, né, como deve ser o projeto pedagógico mais adequado para atender essas demandas dessas populações ribeirinhas, né, para fazer com que elas se fixem ali e desenvolvam economicamente, socialmente, culturalmente, mas que também tenham possibilidade de se integrar de uma forma geral, né, na sociedade urbana, na comunidade urbana, enfim. Eu entendo que o debate deve caminhar por aí, né, que não deve seguir apenas a bandeira de quem defende, e quando a gente se fecha no levantamento apenas de uma bandeira, a gente muitas vezes não consegue enxergar aquilo que há de positivo no discurso que é oposição àquilo que a gente defende. Então, eu acho que é por aí. Perfeito. E nos interessa muito aproveitar este momento agora. Nós não tivemos conferência municipal de educação esse ano. A gente queria muito ter conferência para debater isso. Por exemplo, a saúde fez, a assistência fez, a agricultura fez, a educação não fez. Ainda não fez. A gente espera que no início do próximo ano nós tenhamos. Porque nós queremos rediscutir o plano municipal de educação. Existe um plano. Ele tem problema? Temos que revisá-lo. Já alcançamos alguma meta? Não sei. Quais os instrumentos para medir, ou seja, quais os indicadores de resultado que nós podemos utilizar para avaliar a qualidade desse plano? Precisamos refletir sobre isso. Agora, veja, o que eu acho que está em jogo aqui, professor, é o seguinte: o IDEB da escola modular é o mesmo da regular, na zona rural. Tem aprovação em vestibular de um estudante da escola regular e tem aprovação de um estudante da escola de regime modular. O que é que muda? Você percebe claramente no número que a qualidade da escola melhora à medida que tem mais investimento nela. Isso não deveria nem nos espantar, é muito óbvio. Mas é um dado que a gente precisa trazer para a discussão, porque a sociedade tem que se apropriar disso. O que eu, como educador e militante, como pesquisador, tento colaborar nesse sentido, é qualificar a discussão. De que maneira? Sociedade miriense, qual é a escola que nós temos, qual é a escola que nós queremos? Vamos partir daqui. Qual é a escola que dá resultado, que aprova, por exemplo, jovens em diferentes vestibulares? Aquela que tem investimento técnico, pedagógico, gerencial, de relação com a comunidade, de infraestrutura, de programas, né, de leitura, de pesquisa, etc. e tal. E aí você vai para a estatística do município e vai ver que a escola que teve algum investimento nos últimos anos melhorou um pouquinho. E as escolas que não tiveram investimento, logicamente, permaneceram ali numa taxa muito tímida em relação à IDEB, por exemplo. Tá? Então, o que é que nós queremos dizer com isso? Precisamos discutir a escola que a gente tem e o projeto de educação que a gente quer para desenvolver em Igarapé-Miri. Eu acho que é isso que está em jogo, sabe? Não é qual é o regime melhor, se é modular, se é regular. Ou seja, não pode ser uma torcida. E, nesse sentido, nós queremos que os professores, os pais, representantes de alunos, lideranças comunitárias, lideranças das igrejas, lideranças sindicais, movimentos, né, gestores públicos da CEMED, todos nós possamos dividir um mesmo espaço público de debate, que a gente possa sentar para dialogar sobre os desafios da escola do campo e como que a gente faz a transição de uma escola rural para uma escola do campo. Nessa perspectiva teórica que a gente começou a conversa. Como é que a gente faz a transição? A passagem para isso. A ruptura de uma perspectiva instrumental de ensino
para uma educação libertadora, como nos propõe o Paulo Freire e muitos outros educadores, grandes educadores brasileiros, como a Magda Soares, o Frigoto e tantos outros, né? Então, como é que a gente faz essa transição? Todo mundo tem que ser ouvido. Agora, nós temos que debater com base em critérios, em primeiro lugar, e com base em elementos teóricos, epistemológicos, dados de pesquisa, da vivência comunitária, da experiência das comunidades, tudo isso tem que vir para a mesa. Não é só, a gente acha que o regular é melhor ou a gente acha que o modular é melhor. Não pode ficar nisso. Eu acho que isso é fundamental, e o que você estava falando é muito importante do ponto de vista de que a gente precisa ouvir essas comunidades. Eu ouço a voz nesse debate que veio à tona agora, né, acompanhando assim de relance. Eu ouço a voz da Secretaria de Educação, eu ouço a voz do representante dos professores ou dos representantes dos professores, mas eu fico curioso para ouvir a voz dos pais, a voz dos alunos, porque eu, como aluno que fui do regular, quer dizer, do regular e do modular, bem como você falou, ambos os sistemas têm as suas mazelas, né? E essas mazelas estão do ponto de vista da estrutura, estão do ponto de vista dos investimentos, mas também estão no ponto de vista humano, tá? O que não de forma alguma empobrece um determinado modelo por uma falha ou por falhas humanas que a gente sabe que acontece, né? Então, eu acho que nós precisamos em todo esse debate trazer à tona todas as vozes interessadas, né? Então, eu acho que a sua fala aqui me trouxe uma impressão sobre esse debate. Deixo aqui, né, o convite para que a gente possa tentar escutar alguém, né, da secretaria, né, se a gente conseguir trazer, para a gente ver o que está sendo elaborado, ter um plano elaborado, qual é esse plano, e também tentar ouvir alunos e professores, e que mais do que essa conversa mais teórica, mais epistemológica que a gente está fazendo, falar da sua experiência, o que é que ele sente a partir disso. Então, encaminhando aqui o fechamento do nosso bate-papo, eu gostaria que você assim deixasse a sua mensagem enquanto militante do ponto de vista de ser um professor que defende melhorias para a educação no campo. O que é que você deixa de uma fala aí para todos os alunos, professores? O que é que a gente pode esperar dos novos capítulos aí desse debate, que é muito interessante. Pensar a educação é fundamental, porque tanto no sistema modular quanto no sistema regular a gente precisa melhorar muito em Igarapé-Miri. Perfeito. Eu vou começar essa última intervenção pelo que você está trazendo. E eu agradeço, porque eu acho que esse é um dado importante para este debate aqui. Olha, vamos ser honestos. A educação pública ainda não é prioridade no Brasil. Ainda não é prioridade. Ou seja, não é a grande prioridade do Estado brasileiro para emancipar o seu povo, para criar as condições de emancipação da sociedade. E a gente sabe por quê. Você estudou história, não é isso? Estudo história e eu sociologia. Nós somos cientistas sociais, nós sabemos por quê. Então, veja bem, eu sou um apaixonado pela educação. Eu sou um professor por paixão. Eu acredito em vocação. Para mim, a vida é missão. Eu acredito que a vida é missão. A gente não está aqui por acaso. Está aqui para cumprir uma tarefa civilizatória, de transformação do mundo. E eu acredito em vocação. Eu acho que a educação é uma vocação, como a política é uma vocação. Hoje se criminaliza a política e esse é um erro, é uma crueldade para mim. Para mim, que estudo sociologia, é uma crueldade. Política é uma vocação, já dizia o Max Weber. E eu
e eu sou um entusiasta da educação. Eu acho que o que está em jogo é isto que você traz. Tem aprovação no modular, tem aprovação no regular. Tem problema nos dois. Quando você investe um pouquinho mais, você vê melhorar a qualidade. Quando você deixa a escola, ela permanece ali numa mediocridade. O que é que a gente tem que debater? A gente tem que debater o papel do Estado enquanto provedor da política pública de educação. E a sociedade precisa compreender que os conflitos, as tensões, as divergências, o enfrentamento, não pode ser entre nós, professor. Entre nós, professores, entre professores e estudantes, entre professores e pais, entre professores e movimentos sociais. E eu diria que nem entre nós e a CEMED. O embate tem que ser entre nós, gestores da educação, pais, estudantes, comunidade, com um sistema capitalista que é perverso, que não quer ver a nossa sociedade emancipada. O nosso embate tem que ser com quem nos nega direito. Então nós temos que sair dessa lógica de que educação é gasto e passar para o entendimento de que educação é investimento. E é o melhor investimento que a gente pode fazer. O único que tem retorno garantido no médio e longo prazo, né? E que oferece a possibilidade de melhorar as relações sociais e, portanto, de melhorar o mundo. Então, eu diria, para encerrar, que aqui está feito um convite. Esse momento deve ser um convite para todos nós, para professores, lideranças comunitárias, técnicos da CEMED. Nós somos servidores públicos, professor. Nós não somos funcionários, não somos empregados de um governo, nós somos servidores, nós estamos aqui para servir a sociedade. Nos apropriemos desse debate para pensar a escola dos nossos sonhos. A escola dos nossos sonhos. E entender que a escola rural tem que ter a mesma qualidade da escola da cidade. Que o ribeirinho tem a mesma dignidade que tem o sujeito da cidade. Que a gente não pode reproduzir essa lógica de que, aqui na cidade, porque tem fácil acesso, tudo de bom. Quadra, laboratório, biblioteca, um bonito acervo, feiras culturais, e no interior uma escolinha, a escolinha da tia fulana, com 2 salas, né, construída em madeira, 2 salinhas. Não, não é isso. E eu não estou falando de um governo A, B ou C, estou falando de uma lógica. Nós precisamos superar essa lógica da escola rural como arremedo da escola urbana e pensar que o sujeito ribeirinho tem a mesma dignidade que tem aquele da cidade. E eu te digo com o coração aberto, a nossa categoria está muito interessada em ampliar esse debate com as comunidades, com os gestores municipais, com os movimentos sociais sobre o papel da educação e a qualidade da escola rural que nós merecemos. Nós queremos muito isso. Nós não queremos que esse debate finalize em redução de gastos para enxugar folha, para que o município possa alcançar a meta de... Aliás, para que o município não possa ser penalizado por uma questão de lei de responsabilidade, de etc e tal. Nós queremos ampliar esse debate, não apequená-lo. É o nosso papel esse. Muito bem, nós conversamos hoje com o professor Isaac Fonseca Araújo e estamos muito satisfeitos por essa conversa. E você que esteve nos escutando, nos vendo até agora, você pode estar curtindo a nossa página no Instagram, lá no YouTube, e essa conversa vai estar na íntegra lá. E aí a gente vai tentar trazer outras vozes desse debate para tentar somar nessa nossa conversa que visa essencialmente a melhoria no sistema educacional no nosso município de Guarapé-Miri, que tem tantos talentos, que tem tantos alunos que poderiam voar mais alto se o poder público, se a estrutura educacional lhes desse asa. Mas muitas vezes essas asas são lhes tiradas, são cortadas. Uma pena. Mas até o próximo episódio do nosso podcast Histórias na Amazônia. Até mais.